Êxodo, capítulo 25, versículo de 1 a 40. Prescrições referentes à construção do santuário e os seus ministros. A contribuição para o santuário. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Vocês a receberão de todo aquele que der de bom coração. As ofertas que vocês receberão deles são estas: ouro, prata e bronze, linho fino e púrpura violeta, escarlate e carmesim, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para a iluminação, aromas para o óleo da unção e para o incenso perfumado, pedras de ônix e pedras de engates para o efode e para o peitoral. Eles me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Vocês o farão exatamente conforme o modelo da morada e de todos os seus objetos que eu lhes mostrarei. A tenda e sua mobília. A arca. Farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côcavos e meio de comprimento, 1 côcavo e meio de largura e 1 côcavo e meio de altura. Tu a cobrirás de ouro puro por dentro e por fora, e farás em volta dela uma moldura de ouro. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, que porás nos 4 cantos, 2 argolas de um lado, 2 argolas do outro lado. Farás também varais de madeira de acácia, que cobrirá de ouro. Enfiará os varais nas argolas dos lados da arca, para que ela possa ser transportada. Os varais ficarão nas argolas da arca, não serão retirados dela. Porás na arca o testemunho que eu te darei. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côcavos e meio de comprimento e 1 côcavo e meio de largura. Fará 2 querubins de ouro batido. Tu os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim numa extremidade e um outro querubim na outra extremidade. Farás o querubim de modo que formarem uma só peça, com o propiciatório nas 2 extremidades. Os querubins estarão as suas asas para cima, cobrindo com elas o propiciatório, e estarão na face um para o outro, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório sobre a arca, e dentro da arca porás o testemunho que eu te darei. Ali encontrarei contigo, e do alto do propiciatório, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, te falarei a respeito de tudo o que te ordenarei para os filhos de Israel. A mesa dos pães da oblação. Farás também uma mesa de madeira de acácia, de 2 côcavos de comprimento, 1 côcavo de largura e 1 côcavo e meio de altura. E cobrilá-las de ouro puríssimo, e farás em volta delas uma borda de ouro. E é a mesma borda em volta farás uma coroa de 4 dedos de largura, e sobre esta outra coroa de ouro. E farás 4 argolas de ouro, que porás nos 4 cantos da mesma mesa. Debaixo da coroa estarão as argolas, para que nelas se passem as varas que se levem à mesa. Farás também estas varas de madeira de acácia, e as cobrirá de ouro, e a mesa será levada por elas. Farás também as suas galhetas, e os seus copos, e as suas taças, e as suas conchas, com que se hão de oferecer as libações, tudo de ouro puríssimo. E sobre a mesa porás os pães da proposição, que estejam continuamente diante de mim. O candelabro. Fará também um candelabro de ouro puro, será feito de ouro batido, e o seu pé, e a sua haste, e os seus cálices, e os seus botões, e suas flores formarão uma só peça. 6 braços sairão de seus lados, 3 braços de um lado e 3 braços do outro. Num braço haverá 3 cálices, em forma de flor de amendoeira, um botão e flor, e no outro braço 3 cálices em forma de flor de amendoeira, um botão e flor. Assim será em todos os 6 braços que saem do candelabro. Na haste do candelabro haverá 4 cálices,
em forma de flor de amendoeira, com os seus botões e suas flores. Haverá um botão debaixo dos 2 primeiros braços que saem dele, um botão debaixo dos 2 seguintes, e um botão debaixo dos 2 últimos. Assim será para que os 6 braços que saem do candelabro. Os seus botões e os seus braços formarão uma só peça com ele. Tudo será de ouro puro batido. Fará também as suas 7 lâmpadas, e as acenderás para que ilumine defronte dele. Os seus espevitadores e os seus ciseiros serão de ouro puro. De um lado, o talento de ouro puro se fará, e do outro também de os seus utensílios. Vê e faze conforme o modelo que te mostrei no alto do monte. Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Nós, do Catequese Conhecendo Jesus, queremos agradecer a todos vocês que nos acompanham diariamente em nossos canais. Queremos também pedir a todos vocês que se inscrevam em nosso canal, ative os sininhos das notificações, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos para que a palavra de Deus chegue em mais lares. Muito obrigado, fique em paz e que o Senhor vos acompanhe.